Amém, queridos? Graças e paz. Só Deus sabe como é que eu estou, né? Mas eu acredito que, como o Zé Leandro falou, Deus usa quem Ele quer. E eu acredito que nessa manhã Deus irá me usar, né? Pelo menos na minha simplicidade, para que o Senhor venha falar comigo e com a igreja. O Zé Leandro tem ministrado aí alguns domingos, né? Domingo passado falou sobre as riquezas, como ele disse agora, mas é muito importante, eu tenho levado muito a sério, tenho aprendido com isso, mas hoje Deus tem posto uma palavra no meu coração, que serve até mesmo para mim, para que a gente venha mudar a nossa conduta diante de Jesus. E eu gostaria assim de, fazer com que neste domingo a gente venha ter rumo novo na nossa vida. Como que nós estamos servindo a Jesus? Como que nós estamos pondo o nosso ministério? Será que talvez a gente, vem para a igreja, talvez assim para ver que alguns irmãos veem que a gente está aqui? Será que a gente tem buscado na igreja algum conforto, algum status? Que nem no início o Kenner ministrou, falou que não seja o meu cargo de levita, mas sim que na nossa simplicidade a gente venha, que Jesus possa ver em mim, em você, algo que talvez ele busca por aí e não encontra, que seja servir a ele de todo o coração. Então eu pedi para os irmãos abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versos 24, eu acredito que o Senhor tem algo a nos dizer sobre esta passagem. Quem aqui que não quer vitórias na vida? Todos nós queremos vitórias, só que não existe vitória sem luta, não existe um meio de dizer eu sou vencedor sem antes ter passado pelas lutas, sem antes ter passado por dificuldades. A gente vê grandes homens de Deus pregando a palavra, grandes ministros de louvores, mas a gente também sabe que para chegar ali foi pago um alto preço. E às vezes, muitas vezes de nós, não queremos pagar o preço, queremos chegar lá sem pagar. Mas querido, se a gente estiver buscando isso, nós não vamos chegar antes de pagar um preço, amém? Todos encontraram? Senhor Deus, que nessa palavra venha falar com o seu povo. Em Mateus 16, no versículo 24 está escrito: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor Deus, por cada coisa que o Senhor já fez aqui. Pai, começando pela aula de teologia, Pai, aprendendo as riquezas do Senhor para nossas vidas. Pai, que essa palavra venha falar no mais profundo, ó Deus, do nosso coração. Pai, que não seja eu ministrando, mas sim, Pai, o Teu Espírito Santo, a voz do Teu Espírito Santo bradando no meu ouvido, ó Pai, para a sua igreja, que nós possamos sair daqui renovados, ó Pai, com a Tua palavra, que essa palavra, ó Pai, vai cair em um coração, como numa terra fértil, onde a semente brotará, Senhor, e dará muitos frutos, a 100, a 60, a 30 por um. Pai, que nós sejamos renovados pela Tua palavra, e não, Senhor Deus, pelo nosso comodismo, que possamos, ó Deus, estar aqui, em nome de Jesus, renovado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa palavra, talvez alguns achem pesado, talvez alguns achem que é dura demais, mas eu lembro de uma passagem quando Jesus estava falando algumas palavras aos seus discípulos, e eles acharam que aquelas palavras foram duras demais, começaram a levantar de um a um e foram embora. E Pedro, como sempre, falou assim: mestre, essas suas palavras são duras demais. Não está escrito assim na Bíblia, mas mais ou menos Jesus disse assim: não está bom, segue eles, vai embora. Então eu acredito que Jesus, ele falava com clareza para os seus discípulos, ele falava com autoridade, e ali os discípulos entendiam tudo aquilo que Jesus queria dizer, e que nós nesta manhã venha trazer essa palavra, para que nós possamos entender que não há evangelho sem cruz, não há um evangelho só de alegria,
não é um evangelho de conforto, não é um evangelho onde nós vamos estar sempre sorrindo. Quem aqui já não pensou um dia em desistir do seu ministério? Qual líder aqui que talvez já não pensou em desistir do seu pequeno grupo? Eu fui um desses, mas eu creio que quando eu olho para a palavra de Deus, vejo o que Ele já fez na minha vida, da onde Ele me tirou, então eu não posso fazer isso, porque eu estou sendo indigno da presença dEle. Servir a Cristo é abrir mão do nosso conforto, é trazer a plenitude de Deus para servir Ele em primeiro lugar. Talvez passar por dificuldade, por lutas. Quantas pessoas eu vi aqui dentro da igreja que eram fervorosos aqui na frente, pulava, saltava. Hoje eu não vejo mais. Talvez tenha acontecido alguma coisa na vida dessas pessoas e aí desanimou elas e tirou elas da presença de Deus. Talvez uma oração não respondida, talvez algo que esperava e não veio. E aí a pessoa desanimou, e a pessoa não quis enfrentar talvez alguma dificuldade para chegar à cruz de Cristo, para servir a Cristo. A cruz faz parte da caminhada, a cruz faz parte daquilo que eu vou buscar para o reino do céu. Os discípulos, quantos pagaram preço alto pela vida com Deus? Se nós olharmos na Bíblia, de capa a capa, grandes homens de Deus, sempre pagou um preço alto para defender a tua fé, para defender a fé que ela foi ensinada. Se nós lermos, vemos o que? José caindo na prisão por pagar um preço de servir a Deus. Vemos Sadraque, Mesaque e Abednego cair na fornalha por não se prostrar diante de uma imagem. Vemos Daniel caído numa cova de leão por defender aquilo que ele acreditava, orava. Vemos também Davi sendo criticado pelos seus irmãos, abandonado lá no pasto. Vemos Deus colocou ele de frente com o urso, com o leão, e depois colocou ele de frente com um grande gigante, para que ele pudesse vencer o urso, o leão, e vencer o gigante, e sermos o que hoje a gente conhece, um grande rei. E vimos também o próprio Jesus. Ele veio ao mundo, Ele não veio num berço de ouro, Jesus não veio numa casa grande, Ele veio numa manjedoura, Ele nasceu num lar pobre. E queridos, e nós muitas vezes, para pregar a palavra, nós queremos entrar hoje dentro da igreja, queremos sair rico, para entrar hoje e sair rico. Então esse não é o evangelho que eu e você estamos buscando, esse não é o evangelho que Jesus nos propôs. Tudo isso que o Zé Leandro vem nos ensinando sobre lar, prosperidade, tudo isso pode acontecer na minha e na sua vida, mas primeiramente nós temos que entregar de corpo e alma para servir o Senhor Jesus, para que Ele venha cuidar da nossa vida, e se despojar do nosso corpo, se despojar das nossas vontades, para servir a Jesus. Como foi dito, eu lembro que quando começou a aula de teologia, esse lado aqui estava cheio de gente. Hoje são poucos os que querem pagar o preço, levantar de manhã para estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E nós muitas vezes entregamos talvez a vontade da nossa carne de ficar em casa, de domingo de manhã. Eu trabalho a semana inteira, aí eu quero ficar de domingo, dormir um pouco até mais tarde. E aí a pessoa quer vitória, e aí a pessoa quer grandes coisas na vida. Eu acredito que quando nós aceitamos a Jesus, nós também estaríamos aceitando a cruz dele, para que a gente pudesse, levar, ser o que as pessoas vejam, porque nós vemos um evangelho pregado, aonde há muita riqueza, muita prosperidade. Algumas vezes eu vejo testemunhos por aí, quando eu fui para a igreja, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, mas eu não vejo a pessoa falando, Jesus me libertou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e eu paguei um preço para estar aqui. Eu lembro um dia aí que eu estava desanimado, assim, triste, por conta até mesmo do PG, algumas pessoas aqui sabem disso. E aí eu falei, eu acho que eu vou largar a mão desse negócio. Eu
A gente dá o sangue, faz as coisas para as pessoas, e aí a pessoa por trás apunhala a gente. Um dia eu falei para o pastor Paulo, falei: pastor, hoje eu sei quando o senhor prega de ingratidão no altar. Lógico que nada chegado a perto dele, do tamanho da igreja, pelo meu, né? Mas aí eu lembrei daquela palavra que fala lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de Deus. Quem conhece arado? Arado é uma ferramenta. É uma ferramenta que serve para arar a terra. Quem trabalhou na roça sabe, quem morou em fazenda sabe. E aquele arado, ele vai, entendeu? Ele vai, aquela terra bruta, e o arado vai afofando a terra. Ele vai abrindo a terra, e ali a terra vai fofando, é um tipo assim, como se fosse cultivar. E o meu e o seu ministério é um arado, porque é uma ferramenta. É uma ferramenta para a gente levar a palavra, afofar, cultivar o coração das pessoas, mostrar o amor de Cristo, mostrar a palavra de Deus. E aí então eu lembrava dessa palavra, eu falei: não, eu não posso desistir, porque se eu fizer isso, tudo que aconteceu vai estar perdido. Eu acredito que quando nós viemos para a igreja, o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado, e nos trouxe na presença dEle, uma experiência com Deus. Nada apaga aquilo que nós vivemos. E eu acredito que não existe um evangelho sem cruz. Nós precisamos aprender que, ao vir para a igreja, nós vamos enfrentar muitas lutas, muitas batalhas, porque o maligno, o diabo, o nosso adversário, ele não vai ficar contente em ver você entrar por aquela porta, chegar aqui à frente e aceitar Jesus. Então ele vai se levantar contra mim e contra a sua vida. E aí vem os tempos de tribulação, de luta, de dificuldade, aonde a gente pensa em desistir, talvez não vale a pena servir a Cristo, e aí a gente às vezes se frustra com algumas coisas. Porque a palavra de Deus fala que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Porque aqueles que permanecem na presença de Deus, há de ter um dia de vitória. Porque se Jesus venceu na cruz do Calvário, Ele venceu por mim e por você. Só que não antes de passar pela cruz. Eu quero profetizar na vida de cada um aqui presente nesta manhã, que se você for fiel, você vai ser vitorioso. Não desista da cruz de Cristo, porque foi para isso que nós somos chamados. E nessa manhã, Jesus, Ele está aqui neste lugar, Ele conta comigo e com você, mas não desanima nas suas dificuldades, porque eu sei que o nosso Jesus, aquele que o Zé Leandro falou aqui, que deu a vida por mim naquela cruz, aquele sangue que foi derramado, que nos lavou do pecado, não foi à toa, e Ele não desistiu de mim, de você, na última hora. Tudo que às vezes, um dia no trabalho, eu estava conversando com uma pessoa, se bem que eu não costumo falar algumas pessoas que não são da igreja. Aí estava falando em alguma dificuldade, o cara olhou para mim e falou: você não é crente? Eu falei: sou. Mas por que você está passando por essas dificuldades? Eu falei para o cara assim que eu creio que a riqueza, a prosperidade vem conforme o nosso caminhar. Mas eu estou na igreja porque eu estou buscando a minha salvação, a salvação da minha casa, a salvação da minha família. E eu acredito que não será um caminho fácil, como o Zé Leandro está nos ensinando na escatologia. Se nós pensamos que não vai haver luta, não vai haver tristeza, aí é que nós nos enganamos. Porque o pior está por vir, como ele falou. Se nós lermos lá aqui mesmo em Mateus 24, em Marcos, se eu não me engano, capítulo 13, que diz, fala ali da grande tribulação, que filho matará pai, pai contra filho. Aí é que nós vamos ver quem realmente está disposto a pagar um preço para servir a Jesus. É um preço que às vezes nós achamos caro, mas Jesus pagou um preço pior por mim e por você. Foi Ele que carregou aquela cruz
até o monte do Calvário, uma cruz de 120 quilos mais ou menos, uma cruz muito pesada, apanhando, sendo açoitado, sendo xingado. Até mesmo no alto da cruz o soldado olhava para ele e falava: se tu és Deus, desce daí. E ele não desistiu. E às vezes, quando nós entramos na igreja, passando por alguma situação, a primeira coisa que vem: eu vou deixar tudo. Eu acho que Deus, lá dos altos céus, eles olham: não é esse aí que eu chamei, com esse pensamento, não é esse aí. Sabendo que Deus nos conhece, que Deus nos conhece por inteiro. Sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não erra nas suas escolhas. Se você está aqui hoje, queridos e queridas, é porque você foi escolhido por Deus. Se você está aqui hoje, nesta manhã, não foi você que escolheu, mas Deus já tinha escolhido. Agora que nós possamos entender o chamado de Deus na nossa vida, e saber que muitas vezes seremos o que? Até mesmo hostilizados, até mesmo pessoas rindo de mim, de você, por sermos crentes, por estar todo domingo na igreja. E quando se fala em se despojar do nosso eu, poxa, todo domingo tem culto, toda terça Tadel, quarta pequeno grupo, sexta culto de cura e libertação, aí nós temos segunda e quinta, aí o irmão ligou, faz uma visita, aí você pega e sai correndo fazer uma visita. E a vida do cristão realmente é assim, aquele que entendeu o chamado de Deus. Eu vejo às vezes que nós precisamos, sabe, prostrar os nossos joelhos e pedir a Deus que nos dê força na caminhada. Porque lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Então quando você passar por certas dificuldades, quando você achar que o caminho é árduo, lembra que Deus está contigo, aonde você estiver. Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar em todos os momentos, porque Ele diz que Ele peleja por você, e o Senhor Deus não é um Deus que perde batalha. E se Ele estiver na tua vida, você já é vitorioso em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, olhar para trás da onde saímos. Eu até queria falar um testemunho rápido. Algumas pessoas que já conhecem, a minha mulher fala: toda vez que você ministra, você fala, mas é o testemunho que eu tenho, é da onde Deus me tirou. Talvez alguns aqui não conhecem. Uma vez eu dei um testemunho aqui na frente, logo que eu vim para a igreja. Eu tive sério problema de depressão, a ponto de ficar louco. Eu morava em Monte Alto ainda, na época. Eu fui parar, quem conhece Bezerra de Menezes em Rio Preto? É onde internado só louco. Ali é só os doidos mesmo que ficam. E eu fiquei lá. Imagina a situação que eu estava, meu amigo. Imagina onde eu estava, cabeça raspada. Esses dias atrás eu falei de rapar minha cabeça, minha mulher falou: pelo amor de Deus, não faz esse negócio não. Então eu cheguei a estado de loucura. Aquele hospital parece uma cadeia, onde você vai tem grade de ferro. Eu fiquei ali 30 dias, internado, à base de remédio, de calmante, tudo quanto é tipo de tarja preta eu estava bebendo ali. Aí eu saí dali e fiquei em Ribeirão Preto, no HC, na área da psiquiatria, 2 meses e 15 dias. E aí quando eu saí, fiquei 6 meses afastado do meu trabalho, achava que eu nunca mais ia conseguir trabalhar. Aí quando eu saí, aquele monte de remédio. No meu prontuário estava escrito assim, que eu tinha transtorno psiquiátrico, de transtorno mental, surtos psicóticos. Surtos psicóticos é a pessoa que pensa em matar. Eu tentei tirar minha própria vida, foi por isso que eu fui internado. E aí eu tomava um monte de remédio, que graças a Deus eu não lembro muito o nome deles. E aí eu continuei fazendo trabalho, voltei a trabalhar, mesmo assim, não tinha mais noção da vida. Minha vida era uma angústia só, eu não tinha vontade de viver. Eu tinha minha mulher, não tinha a Letícia, mas tinha o João Vitor e tinha o Mateus.
E aí eu decidi sair da empresa onde eu trabalhava, era 12 anos eu trabalhei lá. Saí, vim embora. Eu cheguei e falei para minha esposa, falei, Eliana, aqui não dá mais. Aqui não dá mais, eu não consigo nem pisar os pés na empresa. E aí eu peguei e vim embora. Eu vou encurtar, senão nós vai ficar aqui até meio-dia. Então eu vim embora. Só que antes de eu vir embora, eu fui pela minha última consulta na doutora Juliana, psiquiatra. Aí ela falou para mim, Vanildo, vou te falar uma coisa para você. Nunca mais você deixa os seus remédios. Que assim como um aleijado precisa de uma muleta, é assim que você vai ter que viver com os remédios. E eu falei, fazer o quê? E vim embora para cá, para Olímpia. Aí comecei a passar por um outro psiquiatra aí. E minha esposa até passou uns dias também. Acho que de veio, ela ficou meia daquele jeito também. Acho que isso pega. Mas aí eu cheguei um tempo, eu estava saco cheio de remédio. Falei, eu não quero mais beber remédio. Aí falava, não para de tomar o remédio. Não para. Falei, não, eu não vou beber mais. Só que vocês não sabem para que eu parei de tomar o remédio. Parei porque eu vi os outros bebendo cerveja, que me dava um negócio na garganta. E eu falei, não, eu não quero mais isso. E aí eu parei. E comecei. Aí vim embora para Severina, encurtando a conversa. E foi onde eu conheci o Cássio e a Dana. Eles me trouxeram para a igreja. E aqui quando eu entrei naquela porta, Deus falou comigo. Deus me tirou do fundo do poço. Casamento quase destruído. Vontade de desistir da vida. E eu falei, eu não quero mais isso para mim. E Deus foi me curando aos poucos. E eu falei que um dia eu quero voltar naquela psiquiatra e falar, hoje eu não tomo mais remédio. Eu estou livre, eu estou liberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque da onde o Senhor Jesus me tirou, eu falo para qualquer pessoa que o que Deus fez na minha vida, Ele faz na sua. Então eu lembro dessa passagem, que quando Jesus fala, se tu quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a tua cruz e siga-me. Então eu tenho que carregar a minha cruz, porque o maior sofrimento foi lá atrás. Hoje eu estou na presença de Deus. Hoje eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva. Hoje eu sou aquilo que Deus quer que eu sou. Eu tenho muito para ser transformado ainda, mas eu acredito que a partir do momento que eu tomei a minha posição com Deus, de ir para a presença dEle, o Senhor já me libertou e escreveu uma nova história para mim e para minha família. Então se você pensa em desistir, se você acha que o caminho é duro demais, não pense, porque a cruz que Jesus carregou por mim e por você, ela é muito mais pesada. Ele sofreu muito mais por mim e por você. Então não se desespere, não deixe a angústia tomar conta do teu coração. Pensa que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que desceu do seu trono, deixando o seu trono vir à terra para salvar a minha vida e a sua vida, não foi em vão. Ele foi até lembrado quando estava no deserto. Talvez o diabo deve ter tentado ele, falou assim, ó, você vai dar vida por uma prostituta? Você vai dar vida por um ladrão? Você vai dar vida por um drogado? Ele disse, eu vou. E é por isso que nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, a marca da promessa. E eu creio que nessa manhã, querido, se você estava pensando nisso, se achou que o seu fardo estava pesado, não pense, porque Deus já preparou um novo caminho para mim e para você. Aleluia. Queridos, para finalizar, abra comigo, se você quiser abrir, tudo bem, se não, fique na dispensação. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 21, a palavra diz assim, preste bem atenção, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, eu me sentei com meu Pai no trono. Sabe que Ele está dizendo, para que você seja fiel. Vai chegar um tempo que você vai pensar em desistir muitas vezes, mas lembra que se você for vencedor, Ele vai te dar a coroa da vida, e você vai um dia sentar no trono, junto com o Senhor Jesus, e olhar para a face dEle, e dizer, como eu te amo, Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, é para glorificar o nome dEle, e se possível, despojar de nós mesmos, e poder caminhar,
sabe, sem pensar, eu estou na minha casa assistindo a novela, eu não vou para o culto, eu estou na minha casa assistindo um filme, eu não vou para o culto, eu estou na minha casa assistindo a Terra Prometida. Quer assistir a Terra Prometida? Está aqui, é aqui que nós vamos ver aonde está a Terra Prometida, é aqui que nós vamos assistir a realidade. Então deixa e vamos vir para o culto adorar o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Você coloca...